Sejam muito bem-vindos ao Visão das Cegas. Eu me chamo Iracema, sou pessoa com deficiência visual e hoje nós faremos uma entrevista com Eulália para saber um pouco mais como foi a perda de visão dela. Eu peço que se inscrevam, deixem o seu like e também coloquem no comentário dúvidas, elogios ou sugestões. Peço também que compartilhem para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Vamos para o vídeo? Visão das cegas. Aqui com a Eulália, vamos saber um pouco mais como foi a perda de visão dela. Tudo bom, Eulália? Tudo bom, graças a Deus. E bom, então fala um pouquinho pra gente como foi a sua perda de visão. Bom, eu nasci cega total, e aí com um mês e pouco de vida, eu fiz uma cirurgia nos dois olhos. Do olho direito, eu passei a enxergar 50% após a cirurgia. Do olho esquerdo, zero. Com 7 para 8 anos, eu comecei a ter dificuldade em coisas que eu não tinha antes. Por exemplo, eu pedi à minha mãe para me avisar os degraus na rua. Antes, na escola, eu conseguia enxergar a letra escrita em tinta, desde que ela fosse o traço mais grosso e mais escuro. E com essa idade eu comecei a ter dificuldade. E a perda de visão, ela foi originada de qual motivo? Então, eu tive glaucoma congênito e com eu usava apenas um colírio até essa idade. Porém, o glaucoma, eu necessitava usar colírios que controlassem a pressão do olho, que é o aumento da pressão do olho, da pressão ocular, que faz com que a gente perca a visão no glaucoma. E aí o médico praticamente ele deu alta, disse que eu só precisava usar esse colírio e pronto. Não informou que eu precisava de um acompanhamento para estar medindo a pressão e usando medicamentos que fosse adequado. Então, houve uma negligência por parte do médico em não te orientar como seria o tratamento do glaucoma? Eu acredito muito que sim, porque a minha mãe leiga na época não tinha tanta informação, principalmente a gente aqui do interior. Ela sabia que eu tinha muita chance de perder a visão por conta do glaucoma, que, como diz, né, o glaucoma não brinca. No caso, teria um jeito, né? Teria um tratamento mais adequado, que era estar medindo a pressão e adaptando os colírios. Mas ela não sabia disso, aí ela só usou o colírio que o médico passou e seguiu. Isso há mais ou menos 16 ou 17 anos atrás, né? Já que você era nova, era bebê ainda praticamente, então a gente não Isso. tinha esse acesso à internet como a gente tem hoje. Então, eu acredito que sim, que foi por conta de uma negligência médica, né? E existem vários casos de cegueiras por conta de negligência médica. Foi o meu caso também, mas aí Isso. vai ser assunto para outro vídeo. Mas, Isso. Eulália, como foi sua adaptação a essa nova condição? Eu tive a perda maior dos 7 para 8 anos. E aí, de 8 anos até os 15 mais ou menos, eu continuei perdendo, só que foi mais gradativamente, mais lentamente. A adaptação em relação à escola, eu foco muito nessa parte da escola porque era a minha principal tarefa, né, no momento. Era a minha principal atividade. Não foi tão ruim, porque eu fui alfabetizada tanto
na escrita em tinta quanto no braille. Então, quando eu precisei usar o braille realmente, porque até essa idade eu usava a escrita em tinta, eu usava o livro em tinta mesmo. As professoras faziam as minhas atividades escritas, me lembro de piloto, que era o traço grosso e de tinta preta ou azul, de preferência, que era escuro e eu conseguia enxergar. E aí, essa adaptação em relação à escola não foi para mim assim, um grande baque por conta disso, que eu fui preparada para perder a minha visão. Em relação às tarefas do dia a dia, foi normal. Eu fazia algumas tarefas, eu arrumava o meu guarda-roupa, eu arrumava os meus brinquedos, de vez em quando eu lavava os pratos, de vez em quando eu varria, coisas assim. Não tive dificuldade. E hoje o que é que você faz? Me conta aí. Cozinha, sai É mais fácil sozinho. eu falar o que eu não faço. O que eu não faço? Eu não ando sozinha na rua. Aqui é interior, as pessoas têm muito preconceito com relação a isso ainda. Também não tem acessibilidade, questão de ter muito obstáculo em cima das calçadas. As calçadas são mal conservadas, escavatadas. E coisas óbvias que eu não faço, não preciso falar. Tipo, não dirijo, não. Por enquanto, mas no futuro vai ser uma realidade para a gente, já que a tecnologia está muito ao nosso favor, né? Eu cozinho, é, eu corto frutas, verdura, descasco. Claro, não com a mesma agilidade. Eu sou casada recentemente e antes tinha coisas que eu não precisava fazer na casa da minha mãe. E a Eulália foi criada princesinha da mamãe, né? Então, hoje é dona de Mimada. casa, mas foi criada como princesinha da mamãe e do irmão. Então, Eu acho muito importante falar dessa parte, dessa questão de mimada, que assim, ao mesmo tempo que eu fui criada, digamos que com todo carinho, com todo amor, bem ensinada, bem assistida, a minha mãe não, ela me deixou livre, assim, que eu acredito que é a realidade de muitas pessoas com deficiência visual, dos pais, tipo, querer fazer tudo, não deixar que a pessoa crie a sua independência. Ela me deu essa chance, essa oportunidade de eu me descobrir, de eu criar estratégia para fazer as tarefas. é verdade, eu conheço Dona Ana Maria, uma mulher guerreira, não por lidar, né, com a filha com deficiência visual, mas por em si, né, a vida de Ana Maria é uma história de superação e ela sempre te deu essa liberdade, desde que eu te conheço, ela nunca colocou impedimento. E eu conheço mães, não vou citar os nomes, né, por uma questão de ética, mas eu conheço mães que limitam tanto a pessoa com deficiência, seja ela qual for a deficiência, e que o filho não cresce, se torna uma eterna criança, uma eterna dependente. Então, é muito Isso. importante a gente estar abordando isso, porque um dos principais limitadores nas nossas vidas são os pais, ainda que seja com a boa intenção, né? A gente sabe que todo pai tem aquele, toda mãe tem aquele dom da proteção. Mas quando se trata da pessoa com deficiência, independente da idade, que eu digo também em relação a mim, os pais costumam limitar bastante. E aí, quando é uma Isso. criança, ela não tem o discernimento de chegar para o pai e para a mãe e dizer, ó, tá demais, tá me limitando. Que não é o meu caso. O meu caso, né, como eu já tive a perda adulta,
Então, eu tive como colocar esse impedimento dos meus pais não me limitarem tanto, né? E eles ainda tentam me limitar, mas eles não têm mais esse poder sobre mim por conta da minha idade, né? Mas criança não tem como. Então, muitas não se desenvolvem justamente pelas superproteções que encontram dentro de casa e que, graças a Deus, não foi seu caso, né, Lalinha? Não. Não aprende, eu costumo falar que não aprendem a viver, né? Num, como qualquer outra criança. Não sabe resolver algum assunto sozinho, não sabe conversar, não sabe fazer coisas básicas da vida. Quando eu digo, mãe, me ajuda! Se vire, você não é broca, você é cega. É o caso da minha filha. A minha filha, quando ela nasceu, já tinha tido a perda da visão e as pessoas cobram dela por não me ajudar. Mas eu sempre criei a minha filha, ensinando a ela que ela não é a minha bengala. E quando eu falo alguma coisa, ou alguém fala, ela diz, minha mãe é cega, não é burra. As pessoas acham um absurdo, não sabendo o orgulho que eu tenho dela falar isso, e acredito que o orgulho que você tem de Ana Maria falar da mesma forma contigo. Então vamos agora passar para o nosso quadro, ping-pong. Nós vamos fazer esse quadro com os nossos entrevistados, e aí, como hoje, a primeira que está estreando é Lalinha. Qual a sua maior qualidade? Minha maior qualidade é não me limitar. Maior Eu sempre defeito? procuro. O maior defeito é porque eu me empreendo a fazer coisas que eu tenho vontade e que eu tenho necessidade. Por exemplo, andar sozinha. Eu sei que eu posso, mas eu já me acostumei a precisar das pessoas e já me acostumei a não ter pessoas para, por exemplo, ir comigo na rua a hora que eu quero, a hora que eu preciso. E o que você odeia? Pessoas que acham que eu sou burra e não cega. Qual superpoder você gostaria de ter? Meu Deus, que difícil! Voar. Você já voa, viu? Qual Voar. adjetivo te define? Eu diria que responsável. Qual um grande sonho que você já realizou? Casar Onde você se vê daqui a 10 anos? em um hospital, ajudando as pessoas através do meu conhecimento, através da minha profissão. O que te irrita profundamente? Me subestimar. Alguém me subestimar quando eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Qual o seu maior medo? Perder pessoas que eu amo. E a nossa última pergunta: o que você pediria a um gênio da lâmpada? Que as pessoas fossem menos capacitistas, fossem menos preconceituosas e que, em vez de querer nos ajudar, se achando superior, nos ajudar com mais humildade. Ótimo, é bom que você pede isso, eu peço dinheiro, porque aí a gente completa, né? Os nossos sonhos Pronto. vão se completar. Muito bom, Lala. Bom, essa entrevista contigo. A próxima será eu, você vai me entrevistar, tá bom? E aí eu já Isso. peço que se inscrevam, compartilhem, comentem, dê o seu joinha. E deixem sugestões de vídeos que vocês querem aqui nos comentários. Pronto. Que Que Deus Deus abençoe. abençoe.